Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe, né? Nos proporcione bastante paz, bastante luz em nossas vidas. O tema hoje eu peguei um versículo de João, está lá no capítulo 8, né? Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente vai analisar, a gente analisa muitas coisas na nossa vida, né? Onde tem o bem, existe o mal. Onde tem a saúde, existe a doença. Onde existe a verdade, existe a mentira. Então, sempre, se a gente for analisar, existe um do bem e outro do mal. Então, essa verdade, sempre na época, né, de Jesus, ou bem antes da vinda de Jesus, existiu várias verdades que foram trazidas para nós. Muitas delas através dos profetas, muitas delas através de Jesus, dos seguidores dos cristãos, do próprio cristianismo em si, e a gente está sempre aí em busca de uma verdade. E aí, neste capítulo aqui do Evangelho, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador, que vem falar sobre o Consolador prometido, Kardec vem trazer vários esclarecimentos para nós. O advento do Espírito de Verdade também vem trazer bastante ensinamentos. Então, assim, todas essas obras maravilhosas, obras complementares, sempre vêm trazer ensinamentos. E por que a gente tem que aprender? Por que a gente tem que ter um conhecimento? Para que a gente consiga melhorar em nós as nossas más tendências. Essa libertação é que vai trazer essa verdade, esse conhecimento, é que vai trazer para nós oportunidades da gente libertar, desvencilhar de algo que não é bom para nós. Porque se nós estamos neste mundo de provas e expiações, estamos caminhando para um mundo melhor, que é um mundo de regeneração, nós estamos buscando algo que seja bom para a terra. Então, hoje nós estamos plantando essa sementinha, para que no futuro, se a gente tiver merecimento e podermos retornar, nós estaremos num mundo melhor. Então, muitas das vezes, muitas pessoas contribuem pelo contrário, mas nós não podemos esquecer que um dia a gente vai retornar à nossa casa espiritual. Mas quem nós vamos deixar? Nós vamos deixar os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa família. Então, qual é o mundo que nós estamos preparando para eles, para os nossos netos e para nós quando a gente retornar? Então, é essa verdade que Jesus veio trazer. Então, sempre quando vem se dizer, eu falei assim, vou falar, né, aí sempre, né, às vezes eu estou lá, eu deixo para preparar muitas das vezes no mesmo dia, porque quando eu começo a preparar, no dia em que eu vou dar uma revisão, eu mudo tudo, então eu falo, não, eu já vou fazer tudo agora, e aí os meus guias espirituais me ajudam, né, no meu ouvido, eu agradeço sempre, assim, o auxílio da espiritualidade que está sempre junto de nós. E aí, se a gente vai falar da verdade, vou comentar aqui um pouquinho sobre a mentira. Então, a gente sabe que a mentira é o contrário da verdade. Então, esse ato, a mentira é um ato de mentir, de enganar, de iludir, de ludibriar. E esse ato, essa atitude, o que acontece? Prejudica. Ela não é do bem, ela não é boa. Então, ela vai prejudicar muitos,
muitas pessoas, vai destruir muitas coisas através do quê? Da palavra. Então, às vezes, fala que a palavra, ela fere, a palavra, ela mata, a palavra, ela destrói quando ela é mal utilizada. E aí, a verdade é o que é a realidade, é o que é real. É o quê? É aquela que é confiável, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é sincero, é aquilo que parte da onde? Do nosso coração. Então, 365 dias no ano, o ano tem 365 dias. E aí o homem resolveu escolher um dia para se comemorar o dia da mentira, que é 1º de abril. Então, assim, que nós possamos utilizar, então, os 364 dias falando a verdade, né? Mas não é assim. Infelizmente. Então, quando chega dia 1º de abril, tem muitos aí que gostam de aprontar, né? Algumas coisas com outras pessoas. Mas e o dia da verdade? Que dia que é o dia da verdade? A gente prepara e fala, nossa, eu tô doidinha para poder chegar o dia da mentira, para mim fazer, né, uma brincadeira com fulano. E o dia da verdade? Que dia que eu vou escolher o meu dia da verdade para me falar uma coisa boa e real, sincera para uma pessoa? Então a gente, às vezes, copia muitas coisas que a gente tem que verificar o verdadeiro sentido, né? E essa brincadeira, ela começou lá na França, nos meados do século XVI. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante a gente saber, a gente vai falar, comemora, mas a gente sabe de onde que surgiu, né? Então surgiu lá na França e vai o Brasil copiar, o mundo copiar, né? A gente, como se diz, a gente gosta muito de copiar as coisas. Muitas pessoas utilizam essas brincadeiras, assim, fazem brincadeiras inofensivas, fazem pegadinhas, às vezes aplicam notícias falsas, mas assim, utilizando às vezes com humor. Quando às vezes a gente quer utilizar algo com humor que não vai prejudicar ninguém, é bom. Porque a gente também trabalha, a gente não pode ser também a ferro e fogo. Às vezes, assim, uma brincadeira do bem, não uma brincadeira de mau gosto. Então, a gente tem que saber separar isso aí. E agora, a gente não pode esquecer o seguinte, existe um ditado muito certo. A mentira tem perna curta. Então, não adianta. A verdade, ela vai vir à tona. Pode ser hoje, amanhã ou daqui. Às vezes você nem lembra mais, daqui a um certo tempo, aí a verdade vem à tona. Aquele que se passa por mentiroso vai ficar, né, em situações difíceis. Então, e tem muita situação também que é difícil, que quando alguém mente e coloca a culpa no outro. Prejudicando. Não foi eu, foi fulano. Principalmente os filhos, né? Os irmãos adoram, né? Para poder se ver livre do castigo ou das broncas das mamães. Aí joga a culpa no irmãozinho. Ah, foi ele que fez, mas quem fez? Tá aqui, ó. Onde que tá gravado? Na consciência. Então, é uma coisa para se pensar. Então, a gente tem que sempre procurar fazer o exercício, um exercício, de falar sempre a verdade, para não prejudicar o outro. E para não prejudicar a nós mesmos. Porque se a gente inventa uma mentira, a gente fala algo, e depois a gente for descoberto, quem vai ficar com a cara, né, grande? A gente, né? Então a gente vai estar prejudicando o outro e a nós mesmos. E aí a gente não vai estar aí, né, utilizando e aplicando aquele ensinamento maravilhoso de Jesus. Amar o próximo como a nós mesmos.
Então a gente tem que estar sempre observando muitas coisas. E uma pessoa que sempre está mentindo, ela sempre é uma pessoa solitária. Por quê? Porque ela vai perder a credibilidade, ela vai deixar de ser uma pessoa confiável. Então, vai perder os amigos. Dentro da própria família vai ser entre, né, aspas, a ovelha negra, aquele que vai ser deixado de lado. Então, às vezes, chega num local onde tem um evento, aquele já tem fama de mentiroso, o que vai acontecer? Tem uma roda de pessoas, a pessoa chega, de repente vai sair um outro, aquela vê, ela está sozinha. Isso é muito triste, muito triste. E as pessoas vão se afastando, e isso, a pessoa, se ela tomar consciência de que ela sabe, mas ela tem que se esforçar para o quê? Melhorar aquilo ali, corrigir esse defeito, se transformar, se libertar, como diz Jesus. E quem usa da mentira, ela não tem paz no coração, ela não tem sossego. Ela é uma pessoa, às vezes, atormentada, uma pessoa inquieta. Então, acho que o mais difícil disso é quando falar assim, ixi, ó, vamos correr que o fulano me vem ali, o mentiroso está chegando, né? Ou a mentirosa. Ai, gente, nossa. É a mesma coisa da fofoca, né? Também é ruim. Tudo isso, esses defeitos são ruins. E a gente tem que observar o seguinte, que toda aquela pessoa que fala de uma mentira, de algo, o dia que ela for falar a verdade, ninguém vai acreditar. Porque ela mentiu tanto, ela falou tanto, aquele tanto tempo, que ela perdeu a credibilidade. Ninguém vai confiar, ninguém vai acreditar. E aí, ela vai estar realmente falando essa verdade, mas, né? E outra situação é a questão de o que a gente está falando, o que a gente está inventando, a gente está sintonizando. Nós, espíritas, nós temos que tomar muito cuidado com a questão do pensamento. O pensamento é vida, ele atrai. E aí a gente pode estar aí, né, buscando aqueles espíritos zombeteiros, aqueles espíritos que gostam, né, de fazer brincadeiras, ou até mesmo questão de obsessores para junto da gente. Às vezes pelo um pensamento e uma palavra, uma atitude que a gente fez. Agora, muitas das vezes, essa mentira, a pessoa vai falando tanta mentira que ela vai acreditando que aquilo ali é uma verdade. E corre um sério risco daquilo ali virar um vício. E aí, cada vez ela vai mentindo mais, ela vai entrando dentro daquela, né, vai fazendo um novelo, aquilo ali vai criando uma bola de neve, aquilo ali vai crescendo, crescendo, e ela tá ali dentro. Então, existe aí, né, quando eu estava fazendo esse estudo, né, preparando, existe um transtorno psicológico. Eu não sabia, né? Então, as psicólogas aqui, né, pode falar até melhor. Então, eu fui olhar lá, fui pesquisar, né? Diz que esse transtorno é chamado de mitomania, que é um hábito de mentir ou fantasiar desenfreadamente. Então, ela vai entrando naquele ciclo, tem que procurar ajuda, a família tem que ajudar, tem que levar, né, para fazer uma terapia, procurar um auxílio, fazer um tratamento. Porque às vezes a própria pessoa não vai querer. Então, olha o tanto que isso é sério. E muitas das vezes a gente fala que a gente não precisa falar nada, eu posso ficar aqui quietinha, assim. Mas o meu corpo está falando.
Então, a pessoa, quando às vezes ela começa a mentir, ela não olha no seu olho, ela começa às vezes a suar, ela começa a ter movimento. Então, ela, às vezes, dependendo, ela é fácil de identificar que ela está mentindo. Mas fala assim, mas é uma mentirinha de leve, é uma mentirinha de nada, mas é uma mentira. E nós, né, como ainda somos aí sujeitos a erros e desvios, porque nós ainda estamos neste mundo, viemos de tantas outras vivências que estão aí gravadas em nós, de tantas encarnações de experiência que a gente traz conosco. Então, nós estamos, às vezes, sujeitos a certas recaídas. Porque a gente esforça e fala, não, eu vou me esforçar para mim. Não é só a mesma questão da mentira, outros defeitos, outras situações que às vezes a gente tem o hábito de fazer em nossas vidas. Então a gente tem que esforçar para o quê? Para melhorar, sair dessa situação embaraçosa, como se diz. Então nós temos muito receio às vezes, né? Ou até mesmo medo de às vezes procurar buscar a verdade. Por que será? Porque às vezes nós não queremos enfrentar a realidade. Às vezes a gente não quer olhar quem realmente nós somos. Às vezes a gente coloca uma máscara e a gente não quer, né, dar de cara conosco, com a nossa realidade. E aí, nesse momento, nós vamos aí o quê? Estar buscando essa verdade. Que às vezes a descoberta vai doer, vai machucar. E não somente às vezes a gente, como aquele que convive conosco, as pessoas às vezes vão se decepcionar conosco. Então, nós temos que ter vontade de buscar sempre praticar o bem. Sempre. Nós temos que buscar, porque toda essa prática do bem, toda essa busca desta verdade, ela vai nos despertar. Por quê? Vai despertar a nossa consciência para que a gente possa fazer uma escolha correta, para que a gente possa fazer uma escolha certa. E aí, nós vamos percebendo o verdadeiro sentido da nossa vinda a este planeta. Porque é estudando, às vezes é conversando, é trabalhando, é buscando essa prática do bem, do amor, do entendimento, é que nós vamos realmente perceber que a nossa vida tem um verdadeiro sentido. Nós não estamos aqui ao acaso, nós não viemos aqui só por vir. Cada um de nós foram feitos programações para reencarnarmos com um objetivo. Então, nós temos um compromisso. E nesse momento, né, isso vai nos ajudar a fazer aquele verdadeiro conhecimento de nós mesmos, a buscar essas transformações, a buscar essas reformas íntimas, conhecendo a nós mesmos. E aí, é fácil? Não é fácil. Toda mudança, ela é difícil. Toda transformação é trabalhosa. Ela é o quê? Demorada. Existem muitas renúncias que às vezes a gente tem que fazer e que ainda nós, na nossa condição ainda, nós ainda não estamos preparados. Então, demanda muitas experiências que a gente já buscou, que a gente está vivendo nessa vida, nessa encarnação que a gente está aqui. Então, esse sofrimento, às vezes, ele vai ter um caráter consolador.
Às vezes esse sofrimento vai trazer para nós um alívio. Vai trazer para nós uma libertação de certas correntes que a gente estava vinculado, amarrados no passado de outras vidas. Porque hoje nós podemos dizer que nós já temos um pouco de conhecimento. Que a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado. Nós sabemos discernir e buscar para entender o que é essa verdade. O que é que Jesus quis dizer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de muitas coisas. Então, nós temos que crescer em serviço. O que é esse crescimento em serviço? É um trabalho constante. Porque o trabalho, a humanidade, esse trabalho é que vai fazer com que o mundo evolua. É uma lei universal, é a lei do trabalho. Está lá no livro dos Espíritos. A gente pode buscar e tem várias perguntas que Kardec fez aos espíritos e lá ele traz os esclarecimentos a todos nós. E esse crescer, esse trabalho, ele vai trazer o quê? Um burilamento constante. A gente vai buscando melhorar, a gente vai buscando entender, a gente vai buscar compreender que o outro, às vezes, está numa condição ainda caminhando, ou às vezes nem começou a dar os primeiros passos. Então a gente jamais, por uma situação, nunca a gente pode estar no papel de julgadores. Não podemos julgar ninguém. E nós temos que procurar aí sempre, crescer em serviço, esse burilamento constante, conhecimento de algo que vai nos fazer bem, vai ajudar e fazer bem ao próximo, vai fazer o bem à humanidade. Então, são condições, às vezes, necessárias para a nossa elevação. Porque nós não vivemos só nesse mundo de carne aqui, com esse corpo. A gente tem aí, o quê? Uma elevação, um crescimento, o quê? Intelectual e moral a ser desempenhado. Então, nesses momentos, nós temos que sempre procurar dizer, às vezes, a verdade plena. Como Jesus sempre nos recomenda, lá através de João 8,32, Se Jesus veio ao mundo, ele foi enviado, Filho de Deus, para nos ensinar, que nós possamos aprender com o grande mestre. E aí, ele sempre ensinou para que a gente praticasse as suas virtudes, praticasse a lei de amor, a lei de caridade, a lei de amor ao próximo, a lei do perdão e tantas outras coisas que ele nos ensinou. Então, ele procura aí que a gente sempre fale a verdade. Então, ele diz sempre que essa prática é uma prática que você vai estar praticando bem, essa prática do amor, da caridade, para comigo, para com o próximo e para com Deus. Porque Deus está no topo de tudo. Então, nós temos que elevar tudo a Deus, porque Ele está observando todos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 628, vem abordar uma situação, uma pergunta, Vem falar o seguinte: a razão pela qual a verdade não esteve sempre ao alcance de toda a humanidade. Por que será que às vezes tem essa verdade que nem todo mundo fica sabendo? Só alguns é que têm conhecimento. Aqui na lição do Evangelho vem dizer, lá na lição do Cristo Consolador. Então, por quê? A resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. Por que quando Jesus estava aqui ensinando a nós
através das parábolas, dos seus ensinos, dos seus exemplos, ele não vem falar sobre espiritismo. Ele falou que no futuro viria o Espírito da Verdade, onde estaria trazendo o quê? Um Consolador. Então, por isso é que vem dizer para nós que cada coisa vem ao seu tempo, porque é necessário a gente evoluir, é necessário a gente crescer para que a gente entenda certas coisas. E naquele momento, né? Por quê? Ele fala, a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, ele fica deslumbrado. Então, se a gente está num lugar muito escuro e de repente acende a luz, a primeira reação é fechar os olhos, porque a gente não consegue. Então, esse conhecimento, essa verdade é necessária que venha sendo dado para nós, o quê? Aos poucos. E aí, nesse momento, a gente vem, né, ler aqui no Evangelho, que fala, sempre que a humanidade estiver amadurecida para recebê-la, a providência divina vai revelando estas verdades. E aqui, o que diz? Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. Então, tem certas coisas que não adianta que nós não vamos ter o conhecimento. Nós não vamos ter a resposta. Aqui ele já disse, ó, será revelado em mundos mais avançados. E quando estiver purificado neste mundo, ele ainda está no nevoeiro. Então, quer dizer, se a gente ainda estiver nesse mundo, a gente ainda tem esse nevoeiro que não deixa a gente enxergar ainda essas verdades, esses conhecimentos. Porque tem que ser devagar. Ali, né, ele fala, né, que ele veio trazer tudo que estava oculto, veio ensinar que era a própria condição do homem, da humanidade naquela época. Porque se ele viesse a falar, né, de mundos, de reencarnação, de outros mundos, gente, ele falando a lei de amor, o que aconteceu com Jesus? Imagina ele vir falar sobre um consolador, outras situações, né? Então, Jesus vem dizer para cada um de nós o quê? Ele fala para cada um de nós, para ouvir o seu chamamento. Qual é um dos seus chamamentos que ele começou quando ele começou a reunir com seus discípulos? Segue-me. Segue-me. E outra coisa, ele veio falar de um reino. Ele veio apresentar o reino de Deus para nós. E ele vem dizer assim, o reino de Deus, onde que ele tem que estar? Dentro de nós. Ele tem que estar dentro de nós. E nesse momento, cada um tem um entendimento diferente. Cada um entende as coisas diferente. E essa verdade, ela foi dada a todos. Não adianta eu querer falar assim, não, eu não sei, porque não foi dado a mim. Sim, não foi dado só para os espíritas. Foram dados para todas as religiões. Essa verdade, ela veio. Nós temos os evangelhos, nós temos a Bíblia, nós temos aí várias outras, né, obras que vêm trazer essa verdade. Então não adianta falar, eu não sabia. Nós sabemos de tudo.
E aí, ele vem nos convidar a caminhar com ele. Imagina, né, que coisa mais linda. Jesus lá chamando a gente lá, fala assim, venha comigo, né, segue-me. Ai, gente, imagina. Só de você parar assim, ver ali ele todo iluminado. Não, ali... Acho que a gente nem vai estar na condição de Saulo, né, que encontrou com ele lá na estrada de Damasco, ele já... A luz, né, fez com que ele, naquele momento, aquela transformação, aquela verdade ali, fez a transformação. Ele virou Paulo. E aí ele voltou, se dedicou àquela verdade. Naquele momento, renunciando a todos. Gente, que maravilha, né? Chega a arrepiar. Nossa, é lindo demais. Cada vez eu fico mais apaixonada. Então, ele vem, né? Vem caminhar comigo, porque eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta a gente querer ultrapassar, pular etapas. Fala, não, eu vou dar um desvio nesse caminho ali, né? Vou procurar um desvio. Não adianta. Às vezes os caminhos, né, os desvios que a gente procura, vai levar a gente a fazer uma viagem muito mais longa, né? Vai ficar perdido. Então, às vezes, a gente está procurando tantos desvios aí que está nos deixando perdido na vida. Então, vamos seguir, né? Encontrando as pedras do caminho e seguindo em frente. Então, para que a gente vai querer resistir a essa verdade? Que Jesus veio falar, tá aqui a fórmula para vocês. Isso aqui vai libertar vocês, isso aqui vai transformar vocês, vão tornar pessoas melhores. Então, a sua passagem aqui pela terra, ela foi marcada pela caridade e o mais abnegado amor. E falando nisso, existiu 3 situações em que algumas verdades foram esclarecidas para nós. Não podemos assim, podemos pegar todos? Não temos como, então vamos pegar 3 situações. Moisés. O que Moisés trouxe para nós? Ele trouxe a missão, existem algumas missões que foram trazidas. A missão da justiça. Então, a lei mosaica, ela destaca em duas etapas. Vem aí trazer para nós a lei de Deus, que foi promulgada lá sobre o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, né? E tem a lei civil ou disciplinar, que ele também trouxe naquela época. Então, devido aos costumes e o caráter do povo daquela época, ele teve que fazer uma lei disciplinar e civil, porque as pessoas, né? O que aconteceu lá, né? Enquanto ele estava no Monte Sinai. O que o povo fez? Todo mundo sabe, né? Ele foi lá e construiu um Deus para eles adorar. Quem foi? O bezerro de ouro, né? Então, essa lei civil, essa lei disciplinar, ela muda, ela modifica com o tempo. Agora, as leis de Deus não modificam, não. Elas são ali, eternas, né? Ela é, assim, ó, ela é firme. E aí, veio Jesus, que através do seu evangelho, ele trouxe a revelação do amor insuperável. Depois veio o Espiritismo, que veio trazer para nós a sublime tarefa da verdade, que é a verdade que esclarece os divinos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Então ele vem dizendo, né, nessa lição do capítulo 6 do Cristo Consolador, ele fala lá que é a verdade
conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, no contexto espírita, o que isso quer dizer para nós? Essa verdade seria o conhecimento dessas leis divinas, da natureza da vida, do destino do ser humano e da realidade espiritual. Então, através deste Consolador prometido, vem fazer umas perguntas para nós. Aí a gente vai perguntar: quem sou? De onde veio? Para onde vou? Então, são perguntas que têm respostas. Então, teve aí Kardec, né, que colocou para nós as 5 obras básicas, que é o básico, onde a gente já vai começar a ter esses primeiros conhecimentos. Vieram outros com obras complementares maravilhosas. Emmanuel, André Luiz, tantos, Manuel Filomeno de Miranda, quanto a gente vai falar, tantas pessoas aí que vieram trazer para nós tantos conhecimentos e trazer tantas verdades. São verdades, né? Então, essa verdade é uma verdade imutável, ela não pode mudar. Porque senão, se ela tem mudança, o que eu comecei falando no estudo hoje? Sobre a mentira. Aí seria uma mentira. Então, só que nós ainda não foi dado para nós o quê? O conhecimento dessa verdade absoluta. Não foi dado. E esse conhecimento é que vai nos libertar. E não é uma libertação física. É uma libertação, e sim, espiritual e moral. Porque assim nós vamos conseguir alcançar a verdadeira felicidade. E quem disse que aqui nesse planeta a gente já não pode ser feliz? A gente pode. Só que as nossas ansiedades, os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas preocupações, às vezes, não deixa a gente ter um pouquinho, curtir, como se diz, um pouco essa felicidade. Igual agora, esse estudo falando dessa verdade, que felicidade. Nós somos seres felizes. Quantas pessoas estão aí em situações tão difíceis, se não foi dada a oportunidade, sim, mas a pessoa não está aproveitando. Nós somos pessoas que temos essa doutrina maravilhosa. Então nós podemos dizer que nós somos felizes. Podemos dizer. Então, ser espírita é adquirir o conhecimento das normas da doutrina consoladora, é aplicar os seus preceitos morais e seguir os seus princípios. Então, dentro, né, desses princípios da doutrina espírita, eu vou falar sobre alguns aqui, que a gente vê falar toda hora. A existência de Deus. Então, foi através do Espiritismo que veio, né, falar para nós que Deus é uma inteligência suprema, ela é a causa primária de todas as coisas. Ele é um ser único. Veio nos apresentar, falar sobre a imortalidade da alma. O que seria isso? Que o nosso espírito é imortal. Que a morte física não é o término de nossa vida. Veio falar sobre o que? A reencarnação. O que é a reencarnação? Retornar quantas vezes for necessário para o autoburilamento, libertando das paixões, dos vícios. Quantas já tivemos? Quantas ainda vamos ter? Não sabemos. Pluralidade dos mundos habitados. Ele veio dizer que existe muitas moradas na casa do Pai, que não existe só a terra.
Então a gente acredita que existe vida em outros mundos. Ai, como eu torci para que 3IA fosse uma ave alienígena. Mas aí eles falaram que é um cometa. Eu fiquei, nossa, assim, não podia ver a reportagem. Não, vai ser, nós vamos ter o primeiro contato. A quem garante? Nós estamos sendo observados, gente. Então existe aí pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa do Pai. E aí existe uma classificação. Qual? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o nosso. Nós já evoluímos um degrau. Que bom, né? Estamos aí lutando nesse processo de transição para chegarmos ao mundo de regeneração. Para depois chegarmos ao ditosos ou felizes, celestes ou divinos. Existe mais mundo? Sim, mas ainda não foi dado ainda nenhuma informação para nós. Por enquanto, a nossa condição é entender isso aqui, esse esclarecimento. Na medida que a gente for evoluindo, for melhorando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, formos melhorando moralmente, vai ser aberto esse véu. Essa névoa ela vai começando a dissipar. E a comunicabilidade dos espíritos, que faz através da mediunidade, que nós podemos comunicar com os espíritos, é um intercâmbio entre esses dois mundos, o físico e o espiritual. E aí, ele revelou ao homem a existência de um mundo, um plano espiritual, que é a erraticidade, que é possível a gente comunicar. Então, uns aceitam, né, essa condição, essas provas, às vezes submissam, chegam mais depressa, evoluem mais rápido. Então, nós aí, foi colocado uma meta para nós. Se vamos chegar mais rápido ou vamos demorar um pouquinho mais, vai depender de cada um de nós. Então, qual que é a meta? Alguém estaria? Qual que é a nossa meta? Evoluir. Essa é a nossa grande meta. E essa evolução é esse progresso moral, é esse progresso intelectual. Então, por isso é que a gente tem que entender as lições de Jesus, estudar. Estudai, né? Instruir-vos. Pede para a gente estudar e instruir. Então, outros só suportam, não suportam, começam a murmurar. Uns aceitam, vão mais rápido, e aqueles que ficam murmurando, né? Reclamando. Então, vão continuar ali, né? Afastados ainda dessa perfeição. E ainda dessa prometida felicidade. Então, se a vida é um fluxo, é um processo evolutivo, grandemente gradativo, que a gente tem que estar vencendo ciclos, certo? Cada dia a gente vai vencendo um dia a mais. Então, nós não podemos ficar nas lamentações, nós não podemos ficar mais no comodismo. Nós temos que trabalhar. A verdade já foi trazida. Como disse aqui a ditada, a verdade veio à tona. Então, né? E interessante que Sócrates, né, que foi aquele filósofo grego, ele diz o seguinte, né, com a sua grande sabedoria, tantos ensinos que ele trouxe para nós, o que ele falou? Só sei que nada sei. Por que ele disse isso?
Porque ele se considerava ignorante. Por quê? Porque ele não tinha certezas. E aí, ele afirmava também que o conhecimento absoluto e a certeza plena só existia nos deuses. Então, olha aí, né? E aí, reconhece-se pelo quê? Pelas obras? Nós somos reconhecidos pelas nossas obras? Então, são essas obras, esse reconhecimento. Por isso que quando diz, né, que todos serão reconhecidos pelas suas obras, Jesus vem e complementa para nós. Olha que maravilha! Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Olha outra verdade. Ele deu a certeza plena. No mundo não tereis aflições. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E assim vai, né? E aí, Jesus veio, através do seu exemplo, dos seus ensinos, nos apresentou várias coisas. Entre essas coisas, ele apresentou 4 elementos básicos. Para quê? Para a nossa sobrevivência. Então, no mínimo, 4. Lógico, existe vários aí, mas aqui a gente vai já pegar um pouco, né, desses elementos e trazer para a nossa vida. Ele veio e nos apresentou a água. Quando ele disse assim, eu sou fonte de água viva. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Ele veio e nos apresentou o ar. Que ele veio e disse, eu sou o fôlego de vida. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Ele veio e nos apresentou o alimento. Eu sou o pão da vida. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então, olha, que maravilha, né? E muitas outras coisas que ele nos apresentou. Infelizmente, aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, o preço da verdade e do amor tem sido um martírio e provoca muitas mortes até hoje. Infelizmente. Às vezes, em busca de um poder, muitos estão sendo, né, com sofrimentos tão grandes, retirados deste planeta, porque às vezes a pessoa acha que aquela verdade dela que é a certa. Então, finalizando o estudo, lá no livro Boa Nova, no capítulo 4, que é intitulado Família Zebedeu, olha o que Jesus disse, né, às pessoas que estavam ali presentes. O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo é o meu gozo. Falei aqui mais cedo que sem trabalho não evolui. O sofrimento é o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Pronto, tá aí. Nós vamos sair vitoriosos um dia. Então, nós temos que ter aí a plena certeza que Deus nos dá o suporte em todas as situações de nossas vidas. Em todas. Jamais estamos sozinhos. Jamais estamos desamparados. E tenhamos fé, porque essa fé inabalável, né, de que
Quem está com Deus nunca estará sozinho, nunca estará só. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje conhecemos muitas verdades, foram trazidas para todos nós. Possamos fazer reflexões, né? Que Deus nos abençoe. Agradeço ao acolhimento da casa, da oportunidade dos espíritos, né, dos mentores, dos guias espirituais que estão sempre aí me auxiliando, me orientando, me dando oportunidades, às vezes intuições, na hora que eu falo, meu Deus, né, tá aqui. Não é uma bênção. A gente só tem que agradecer, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um. Assim seja.